emplacou Mara Lima, cantou aqui dentro do nosso programa mais um grande sucesso, né? Um grande sucesso, Mara Lima, que cantou aqui dentro do nosso programa essa belíssima canção e nós queremos oferecer para você que está nos acompanhando, tá bom? Um abraço especial para você em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. E eu não posso esquecer de mencionar aqui dentro do nosso programa os irmãos dos interiores, não é? Nos interiores temos uma boa audiência entre os irmãos que nos acompanham, que nos ouve através do aplicativo, tá certo? Como é o caso dos irmãos ali no povoado Pau d'Arco, tá certo? Como é o caso da irmã Maria ali no povoado Lantejo, tá certo? E também ali os irmãos de outro município, como é o irmão do Centrinho, né? A voz ali do irmão do Centrinho, que também retransmite a nossa programação. Então, nosso muitíssimo obrigado por sua companhia, obrigado por estar dentro da nossa programação, fazendo a programação juntamente com a gente, tá? Quero abraçar a você, obrigadíssimo mesmo por sua audiência, por acompanhar aqui a nossa programação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Quero abraçar também ainda os irmãos da Vozes, como é o caso do meu amigo Ribamar, Xará das Careca, ali no povoado Canabrava, município de Água Doce, ele com a voz, né, Boas Novas de Alegria, que abençoa ali aquela comunidade também, retransmitindo a nossa programação. Nosso muito obrigado ao meu amigo Ribamar. E o Osaías vai preparar mais um louvor aqui dentro do nosso programa, tá certo? Nós queremos oferecer para os meus irmãos ali também do povoado Serra dos Montes, tá certo? Vamos de música e voltamos já, já. E nessa rica oportunidade, nós queremos dar sequência ao estudo da palavra, queremos continuar conversando com você aqui dentro do nosso programa. Nós estamos falando há alguns dias, né, com o tema aqui dentro do nosso programa, em Espírito e em Verdade, a essência da adoração cristã. E aqui nós já falamos com meus irmãos, né, alguns temas, né, algumas reflexões subordinadas a este tema. Nós já falamos com os irmãos a adoração como cumprimento da vontade de Deus, né, aqui dentro do nosso programa. Nós já falamos aqui sobre a institucionalização da adoração e do louvor, não é? Nós já falamos aqui com você quando o legalismo toma de conta do louvor, tá certo? Já falamos sobre a lembrança, não é, da essência na adoração. E agora, com a permissão de Deus, quinto programa, portanto, falando sobre adoração, se Deus permitir, aqui dentro do nosso programa, quero trazer uma rápida reflexão sobre adoração sem conhecimento, tá? Aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de segunda-feira. O título da nossa reflexão é Adoração sem conhecimento. Uma vez estamos falando sobre, em espírito e em verdade, a essência da adoração cristã. Queremos ler um texto, no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 22, apenas um versículo para embasar essa nossa conversa, essa nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, que nos diz: Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tá? Essas palavras foram pronunciadas pelo próprio Senhor, o próprio Cristo, falando aqui nesse diálogo com a mulher samaritana. Amados irmãos, esta conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela revela uma das maiores crises espirituais da humanidade, que é a possibilidade, não é? Por que não dizer, uma realidade de que muitos, né, estão adorando
sem conhecer, ou adorando a deuses, né, estranhos sem saber. Porque os samaritanos, queridos irmãos, eles possuíam um templo, não é? Eles possuíam rituais, né? Eles possuíam a tradição religiosa, né? Mas não possuíam o conhecimento completo de Deus, né? E aí Jesus, é interessante dizer que nesse diálogo, nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus não condenou a adoração que eles davam, né? Não. Jesus não condenou a adoração deles, né? Porque Jesus reconheceu que eles estavam adorando com sinceridade. Mas Jesus condenou a falta, digamos assim, de conhecimento deles, né? A adoração que eles estavam dando era verdadeira. Mas, no entanto, faltava ali a falta do conhecimento de quem adorar, como adorar, né? E o grande perigo da igreja moderna não é apenas a ausência de adoração, né? Mas eu poderia dizer que é uma adoração desvinculada da verdade bíblica, né? O perigo da igreja moderna não é apenas a ausência de adoração, mas como eu posso dizer, como eu poderia dizer uma palavra mais compreensível para você? A falta de vínculo, não é, com a verdade bíblica. Porque, irmão, a verdadeira adoração, ela não nasce da emoção, se bem que a emoção faz parte. Nós temos que colocar a emoção, né? Somos seres emotivos ou seres espirituais e também seres emocionais. Então somos compostos de corpo, alma e espírito. E a emoção, ela faz parte, né? Ela faz parte do nosso ser. Ela dá graça à nossa existência. Ela dá graça ao nosso viver, né? Mas a verdadeira adoração, ela não nasce da emoção, mas nasce da revelação de quem Deus é. Ela nasce da revelação de quem Deus é, né? Tem muita gente, irmão, adorando seres outros que não há nenhum vínculo bíblico, que não há nenhum enquadramento com o Deus verdadeiro, né? Então, por isso que o título da nossa mensagem é Adoração sem Conhecimento. Porque, queridos, a adoração sem conhecimento, ela gera um Deus à nossa imagem. Ou, melhor dizendo, a adoração sem conhecimento, ela apequena Deus, né? É inato do ser humano, né? O adorar. O adorar, ele é inato do ser humano. Quer um exemplo? Tem gente que adora várias coisas, né? Tem gente que adora comida, no sentido de gosto. Tem gente que adora carro. Tem gente que adora serviço. Tem gente que adora N coisas, né? E até neste ato de adorar, há alguns que geram a imagem de um Deus, né? De um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o Deus verdadeiro, e aí passa a adorar a esta imagem, a esse Deus que ele criou à sua imagem. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 21 e 23, nos diz algo interessante, que vamos ler. Me permita estar lendo algumas referências bíblicas aqui nesta manhã, para melhor compreensão e melhor entendimento da palavra de Deus, né? Romanos, cadê a Bíblia, Ribamar? Romanos capítulo 1, verso 21 ao verso
ao verso 22. Deixa eu localizar aqui para nós acompanharmos esta leitura, né? Para que você possa entender o que estamos falando aqui com você nessa manhã. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, não é? Vamos lê-la aqui, esse texto, para mostrar para meus irmãos a necessidade que temos de adorar o Deus verdadeiro, ao Deus cristocêntrico. Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 21 e 23, vai dizer-nos o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desviaram e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22, dizendo em seus lábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então veja, essa adoração sem conhecimento, o que ela gera? Gera um Deus à imagem do homem. Porque quando o homem, queridos irmãos e querida audiência, quando o homem deixa de conhecer o Deus conforme ele se revelou, o homem passa a criar um Deus pequeno, um Deus conforme seus desejos. Porque o homem moderno, né, diga-se de passagem, muitas vezes ele não rejeita Deus, né? Mas às vezes ele cria uma versão de um Deus confortável, né? De um Deus confortável para que ele possa, digamos assim adorar. Mas não era o Deus, é um Deus que ele não é o Deus verdadeiro, é um Deus que ele cria. Que você pode observar claramente um escultor, né? Quando ele está fazendo uma peça, né? Uma imagem ou uma peça, ele molda a imagem segundo a sua imaginação, como ele cria. Então você tem esses jarros e decorações na sua casa, né? Peças criadas por um escultor, né? E aí então ele imagina, ele idealiza aquela peça que ele quer criar segundo a sua imaginação. Pois é, da mesma forma, queridos irmãos, muitos, né, moldam, né, Deus conforme seus interesses, né? Ou seja, eles querem um Deus que o abençoe, mas que não o corrija. E há exemplos, se eu fosse falar aqui, tá cheios, né? Poderiam trazer aqui a questão dos artistas, né? Você fica até meio constrangido, você que é cristão, que conhece a Bíblia, quando alguns artistas que se declaram cristãos, né? Ou se declaram, vou usar o jargão da moda, né? Se declaram gospel, né? Há muitos artistas por aí que se declaram gospel, que faz parte das igrejas, né, digamos assim, nada contra, viu, irmão? Nada contra, mas das igrejas das paredes pretas, né? Você vê por aí muitos artistas se declaram, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, mas, no entanto, né, continuam com as mesmas práticas, continuam com os seus shows, continuam com as suas performances, e uns que vão além, que ainda tem a ousadia, que nem recentemente uma passou vergonha, né? Uma passou vergonha que nos seus shows ousou cantar hinos, né? E foi uma decepção, foi uma negação, né? Porque Deus é Deus, irmão. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. E é isso, muitas vezes, que esses cantores cristãos gospel, né, não entendem. Por quê? Porque eles criaram para si. Criaram Deus à sua imagem, criaram Deus conforme os seus desejos, né? Então, é uma adoração sem conhecer, né? Então, a adoração sem conhecimento produz isso, produz um Deus pequeno, né? E ainda nessa manhã,
eu quero dizer para você ainda que a adoração sem conhecimento, ela produz superstição. Superstição, a adoração sem conhecimento produz superstição, né? Atos dos Apóstolos vai descrever isso, né? Em Atos, se você ler a palavra do Senhor, você vai descobrir lá, Paulo, né? Ele confrontou, né? Ele confrontou em Atenas uma situação semelhante a essa, não é? E andando pela cidade, andando nas arenas, viram lá que aquele povo cultuava vários deuses. Existiam altares para vários deuses ali. Atos, né? O tempo não vai dar de ler a referência bíblica. Atos 17, versos 22 e 23, nos relata isso, diz-nos isso, né? E entre aquelas multidões de deuses, Paulo encontrou um altar que tinha um título bem curioso, né? Que dizia o seguinte: ao Deus desconhecido, né? Para você ver o quanto aquele povo eram religiosos, enquanto eles prestavam adoração a deuses, né? E lá naquele meio daquele monte de altar existia este Deus, né? Existia alguém adorando ao Deus desconhecido. E aí Paulo não desperdiçou a oportunidade e aproveitou o momento para pregar a palavra ali. Disse aquele povo que aquele Deus era o Deus que ele, Paulo, adorava e que iria revelar a eles, né? Ao Deus desconhecido, porque ele era desconhecido para aquele povo. Então, eles eram religiosos, muitos religiosos, mas, no entanto, eles eram ignorantes, espiritualmente ignorantes, né? Porque a superstição, querido irmão, ela nasce quando a religiosidade, não é? Ela substitui a verdadeira revelação de um Deus ao Todo-Poderoso, né? Porque, queridos, a religiosidade, não estou pregando contra a religiosidade, o homem é um ser religioso, mas nós não podemos deixar que a nossa religiosidade nos cega a ponto de nós criarmos superstições. E aí, em nome dessa falsa, o que mais você vê por aí, igrejas com essas superstições, que em nome dela, eles ignoram totalmente ao Deus que quer se revelar para eles, a um Deus que pede de todos nós uma adoração sincera e verdadeira. Mas essa superstição, porque não leem a Bíblia, não é? Porque não colocam em prática o que a Bíblia ensina, e aí geram esses crentes religiosos e ignorantes espiritualmente, né? Porque a superstição, ela faz isso no homem, ela cega o homem, a ponto de que a Bíblia não tem mais nenhum valor, de quanto que a revelação sagrada, as escrituras, não passa de apenas um livro para eles, e que eles colocam acima da Bíblia os seus sonhos, acima da Bíblia as suas superstições. Quantas igrejas, né? Quantas igrejas não já nasceram com essa ideia estapafúrdia, né? De que alguém sonhou, de que alguém leu e interpretou um texto totalmente errado, né? Então, tudo isso, irmão, é adoração sem conhecimento, porque ela produz estas superstições, né? Superstições. E nós precisamos voltar para a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos dá esse norte, né? Ela nos conduz a esse Deus a quem devemos adorar em espírito e em verdade, né? Porque a adoração sem conhecimento, queridos irmãos, ela além de produzir isso que já dissemos, superstições, não é? Além de produzir o que já falamos primeiramente aqui, produz um Deus à nossa imagem, né? Um Deus pequeno, produz um Deus da nossa imaginação. A adoração sem conhecimento também traz superstições, que traz esse embaraço para desenvolvimento da minha fé e da sua fé também, né? E agora um Deus, né, a adoração sem conhecimento, ela abre, né? Poderia dizer nessa manhã,
Ela abre a porta para o engano. Por que não colocar no plural isso aqui? E dizer, ela abre as portas para o engano, né? Mateus, se você for ler lá, Mateus capítulo 15, versículo 8 ao versículo 9, vai dizer, Deus vai condenar isto, né? Jesus vai condenar essa adoração sem conhecimento, vai dizer, em vão me adoram, né? Porque nem toda, irmão, nem toda adoração, ela é aceita por Deus, né? Tem muita gente que Deus está longe, né? Longe dele, longe, mas longe, anos-luz, longe, né? Não, mas não, você já foi rejeitado da presença de Deus. Deus não aceita essa adoração, né? Deus não recebe, porque nem toda a adoração é aceita por ele. Não, uma adoração que é gerada em superstição, uma adoração que é gerada, e para exemplo disso, o tempo aqui o nosso é curto para nós dissecarmos todos esse assunto, mas a exemplo você vê vários hinos, né? Vários hinos, por isso que o nosso programa Saudosa Lembrança, diga-se de passagem, que foi ideia do meu amigo Oséias Alves, que deu esse nome ao programa, traz essa missão de resgatar hinos cristocêntricos, né? Hinos que me levem a adorar a Deus verdadeiramente. Porque há muitas músicas, vou tirar a palavra hino e colocar músicas, muitas músicas cantadas hoje nos nossos púlpitos, que não adoram a Deus, né? Que Deus lança fora né? E que, no entanto, estão lá. Alguém dizendo que está adorando músicas com erro doutrinário grotescos, né? Erros doutrinários grotescos, não é? Porque alguém achou bonito isto e aí compõe essas coisas. Então, aí sendo tocadas nas nossas igrejas. As que, na realidade, não passam de músicas que falam de Deus, né? Então, erros doutrinários frequentemente estão, assim, entrando na igreja de maneira avassaladora. Através de quê, pastor? Através da ignorância bíblica, até dos próprios líderes. E a culpa não é desses, como poderia dizer, agentes, né, do mal. A culpa não é deles, a culpa é da liderança religiosa que permite que isso entre na igreja, né? Porque atrai multidões, atrai público, né? Hoje nós somos preocupados com isso, né? Preocupados com multidões, com ajuntamento de pessoas. Às vezes, irmão, eu fico lá em casa olhando na internet, muitos congressos, igrejas lotadas, super megas templos, né? Aí me vem aquela pergunta lá na alma. Eu digo, rapaz, será que Deus está nesse negócio mesmo? Né? Será que Deus está nesse negócio? Vale essa reflexão para nós nessa manhã, né? Fica essa reflexão para nós nessa manhã, né? Porque Deus requer de nós verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade. E para isso, como eu disse, né, uma ilustração bem pálida para... pastor, como eu posso identificar esses erros doutrinários que estão entrando na igreja? Eu não sou nenhum teólogo, eu não sou nenhum apologeta. Mas, irmão, se você ler a Bíblia, necessariamente você não precisa ser um teólogo, necessariamente você não precisa ser um apologeta. Não. Por exemplo, funcionário bancário, né? Um caixa de um banco, de um supermercado, que há anos trabalha naquela função, pegando em cédulas de dinheiro. Se bem que agora está assumindo, né? Hoje tudo é Pix, cartão de crédito. Mas ainda há cédulas ainda no mercado, né? E alguém que está nessa função há anos trabalhando ali, ele conhece a cédula verdadeira e a falsa. Quando ele pega uma cédula falsa, se ele tem uma prática, um hábito, não é, de pegar todos os dias, faz parte do seu trabalho ali, na hora que ele pega uma cédula falsa, ele conhece automaticamente, né? Da mesma forma é você e eu, nós que lemos a Bíblia, que manuseamos a Bíblia constantemente, quando nós vemos e ouvimos alguma coisa que não está, não é? Não está na Bíblia, não está com base bíblica, nós identificamos
automaticamente. E aí eu trago a escola bíblica dominical para essa conversa, né? Para dizer a importância da EBD para esse conhecimento bíblico. Pois é, da mesma forma que um caixa de um banco, de um supermercado, ele identifica uma nota falsa, porque ele estuda, ele pega constantemente as notas verdadeiras. Então, da mesma forma, queridos irmãos, quem conhece a palavra, né? Quem conhece a Bíblia, identifica facilmente as falsas doutrinas, né? As doutrinas de demônios, as doutrinas de homens, né? Que nos levam e querem nos tirar a adoração verdadeira, tá bom? Então, adorar sem conhecimento, a adoração sem conhecimento, ela abre porta para o engano. E sem muita gente enganada, né? Tem muita gente sendo ludibriadas, muita gente se permitindo, porque muitas vezes, irmãos, é mais confortável, né, se voltar para o errado do que para o certo, sabia disso? Muitas vezes é mais confortável para muita gente se voltarem para o errado do que para o certo. Então, a adoração sem conhecimento, diz as Sagradas Escrituras, leva à destruição. A adoração sem conhecimento leva a igreja, leva a pessoa, leva o crente para a destruição. Prove isso, passou na Bíblia, Oséias 4:6. Oséias 4:6 vai nos dizer claramente: o meu povo, Deus falando, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque se você for ver a história de Israel, estudar o Pentateuco, né, você vai descobrir que o problema de Israel não era a falta de culto, não é? Tinha culto em Israel. Israel se reunia para cultuar a Deus e mutuar muitas vezes sem conhecimento. Então o problema dele não era falta de culto, porque tinha culto. E nosso problema hoje também, muitas vezes, mas não é falta de cultos. Não é? Temos cultos aí para todos os gostos, né? Para todos os gostos, temos cultos, né? Temos cultos para todos os gostos. O problema deles era a falta de conhecimento, né? Eles tinham sacrifícios, né? Mas não tinham relacionamento com Deus, né? Eles tinham as cerimônias, né? Tinham os rituais, mas eles não tinham a obediência a Deus, né? Ele não tinha essa obediência, né? E que quanta semelhança, né? Quanta semelhança dos nossos dias atuais, na geração presente, nos dias que estamos vivendo, né? Nos dias que estamos vivendo aqui na nossa sociedade, sobretudo aqui no Ocidente, né? Que dias estamos vivendo? Estamos vivendo dias semelhantes. Posso dizer e afirmar, sem medo de errar, que estamos vivendo dias semelhantes. A igreja, cada minuto, segundo, abre em cada esquina, em cada lugar, abre uma igreja para prestar um culto, agora saber a quem é que é a história, né? Então eles tinham cultos, né? O problema de Israel era a falta de conhecimento, era a sua desobediência a Deus, né? Porque, por exemplo, um navio, irmão, sem bússola, pode possuir motores potentes, né? Motores poderosos, mas ele vai terminar perdido no meio do mar. Ele não vai saber para onde ir, apesar de ter motores fortes, né? Motores potentes, de última geração, mas no meio ao mar, sem a bússola, ele vai rodar, ele vai se perder, não vai ter nenhum proveito essa sua potência. Da mesma forma somos nós, queridos irmãos. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola.
que nos orienta. Ai, pastor, hoje nós temos muito isso, a questão de boas intenções. Mas ele faz isso com boas intenções, né? Pode até termos boas intenções, mas se essas boas intenções não estiver base bíblica, não estiver alicerçado na palavra, não vamos para lugar nenhum, vamos morrer na praia, né? Vamos morrer na praia, como diz a história. Então, a adoração sem conhecimento produz isso, meus amados irmãos, produz a destruição. E quantas igrejas têm sido destruídas, quantos crentes estão sendo destruídas por falta desse conhecimento, por falta de não estarem adorando em espírito e em verdade, né? Porque a adoração sem conhecimento, e a gente finaliza aqui a nossa pontuação desse tema, nesta manhã, a adoração sem conhecimento, ela torna-se apenas emoções, né? Apenas emoções. E repito, a emoção não é ruim, a emoção é boa, desde que essa emoção não invalide, né, a sua razão. A razão tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Sempre em primeiro lugar. O texto de Mateus, o tempo não vai dar para lermos, mas quero só citar a referência bíblica, de Mateus 13, capítulo 20 e 21, vai falar sobre isso, né? Porque muitos de nós, irmãos, nos emocionamos rapidamente, né? Não é isso? Mas muitas vezes não permanecemos firmes, né? A exemplo no culto, tem pessoas aqui, eu já ouvi várias vezes, né? Pessoas que muitas vezes, irmãos, se reconciliam no afã da emoção, se reconciliam várias vezes num ano, num culto e tal, mas por não se permanecerem firmes, porque foi só a emoção daquele momento, não foi uma decisão sincera e verdadeira de viver na presença de Deus, logo essas pessoas se afastam, não é? Ressalto nessa manhã, a emoção ela é importante, mas ela não pode substituir a verdade, não é? O fogo da emoção, né, sem a lenha, digamos assim, sem a lenha da palavra, ele apaga rapidamente, né? A exemplo, você pode ver os fogos de artifício, né? Eles brilham no céu, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, eles brilham intensamente, mas só por alguns segundos, né? Logo se apagam. Agora, veja uma fogueira, né? Quando uma fogueira ela é bem alimentada com madeiras, né? Bem alimentada com madeiras firmes, com lenha firme, não é? Ela permanece a noite toda e às vezes vai até ao outro dia. A fogueira ainda amanhece com o fogo, né? Então nós precisamos, queridos irmãos, permanecer desta forma, né? Permanecer queimando a lenha, noites e noites sem apagar. Mas para isso nós precisamos direcionar a nossa verdadeira emoção, a verdadeira adoração. Então, finalizando, só recapitulando o que nós falamos aqui nessa manhã para você, e já encerro aqui a nossa reflexão. A adoração sem conhecimento, ela produz isso em nós. A adoração sem conhecimento ela gera um Deus pequeno, um Deus à nossa imagem, um Deus à nossa semelhança, né? A adoração sem conhecimento, ela gera superstição, ela produz superstição, né? E terceiro, a adoração sem conhecimento produz engano, ela abre a porta para o engano. Quarto e último, que o tempo não dá para falar mais sobre isso, mas a adoração sem conhecimento leva à destruição. Que nesta manhã possamos canalizar a nossa verdadeira adoração ao Deus eterno e todo-poderoso. Eterno e verdadeiro, Senhor, que cada um de nós possamos ter um objeto de adoração, e esse objeto de adoração é a pessoa bendita, eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais do que isso, Senhor, que a nossa adoração seja aceita por Ti, seja recebida por Ti. É o que nós te pedimos e te rogamos, no nome bendito, santo de Jesus. Amém.